dar sequência, então vamos convidar ao palco Luciana Masson Fonseca, diretora e fundadora do Instituto Cidades Responsivas, para apresentar a palestra Cidades Responsivas, usuário como protagonista. Luciana é arquiteta, urbanista, doutora e mestre em planejamento urbano, também é sócia fundadora e diretora do Instituto Cidades Responsivas e charter leader de urbanismo do Grupo OSPA, Grupo de Desenvolvimento Urbano, ancorado em arquitetura, tecnologia e economia urbana. Boa tarde. Acho que eu vou ter que colocar para a minha escala esse microfone aqui. Vamos lá, então, gente. Boa tarde, agradecendo o convite. Um prazer estar aqui, falando um pouco sobre um tema que a gente vem desenvolvendo, que é o tema das cidades responsivas. Aí. Vai ser um pouco difícil para mim falar parada aqui, mas eu vou me esforçar. Oi? Eu prefiro. Agora sim. Para onde é que eu aponto? Aí. Bom, essa sou eu, já fui apresentada aqui, muito bem apresentada pela Adriana, agradeço. Cadê? Ali, obrigada. Aqui de onde eu venho, tá, gente? Só para contextualizar, sou parte de um grupo que trabalha com desenvolvimento urbano das cidades, aí, configurado pela plataforma Place, pela Urbime, que é crowdfunding imobiliário, por projetos de arquitetura, e pelo Instituto Cidades Responsivas, que trabalha com educação, pesquisa e consultoria. A gente traz aí esse slide só para a gente contar, né, que dados importam significado também. Isso é importante para a gente, porque a gente recebe muitos comentários, né, acerca de que se a gente trabalha com a dimensão dura dos dados, a gente tira o significado das ações, e, bem, é justamente o contrário, a gente tem insights mais assertivos para agir na nossa dimensão humana nesse sentido. A cidade responsiva, então, nosso tema de ação, o que ela é, né? Na verdade, a cidade responsiva é algo como nós todos, né? Um sistema de relações causais. A gente age a partir de causa e efeito. A cidade responsiva, como uma terceira pessoa, faz a mesma coisa. Uma cidade bem equalizada está sendo responsiva. No cenário atual, a tecnologia e os dados potencializam as ações de responsividade. Mas eu quero falar para vocês como a gente chega até aqui na cidade responsiva do século XXI. Cidade como reflexo da sociedade. A gente vai entender a cidade como uma concretização das nossas ações cotidianas, das nossas escolhas. Passando aqui, vou dar uma de professora, tá, gente? Porque isso, depois que nos pega, não solta mais. Uma linha de tempo criada por nós, tá, que a gente mostra aqui e ali, desde a cidade política até a cidade comercial, ali a cidade medieval. Deixa eu ver onde é que tem um pointer aqui. Bom, a gente teve o urbanismo como ciência nascendo aqui, né, na época da Revolução Industrial, portanto, isso não faz muito tempo que aconteceu. Depois, a cidade industrial gerou, né, um caos, a cidade moderna veio como ação, né, como reação àquela ação, né, criando uma ordem extrema, e, atualmente, a gente vive o que a gente está chamando de urbanismo como ciência de dados, que é uma nova quebra de timeline, de modus operandi, acerca da cidade, que é a cidade contemporânea, e a palavra de ordem aqui seria resiliência. Dessa seta da ponta de lá para cá, o que a gente tem é um aumento de especialização urbana, um aumento de complexidade, uma redução de controle. Então, a cidade se complexifica a tal ponto que a gente não pode mais ter ilusão que a gente vai conseguir regrar e controlar todas as coisas que acontecem aqui. Passando rapidinho com figurinhas para vocês. Então, a cidade inicial, aí, a gente tem na antiga Mesopotâmia, a gente estava aí importado em se territorializar muito fortemente. Então, o território, para nós, era algo muito forte. E as nossas cidades eram organizadas conforme a nossa sociedade, uma centralização, né, de poder ali, uma centralização de organização, tanto para os deuses, né, quanto para aqueles que estavam tomando as decisões dentro da cidade. Roma aí tentando ajustar as coisas com o nascimento, né, do direito. E na cidade comercial, a gente tem um ponto de encontro de demandas e oportunidades, e a gente começa a ter o nosso sistema de trocas nesse momento. Essa cidade renascentista aí, ela começa a trazer outros desafios, e ela está totalmente murada e totalmente controlada. Então, as coisas que aconteciam aí dentro podiam ser definidas por uma mesa com 1, 2, 3 pessoas. Acontece que a pressão da dinâmica de ação da cidade começa a ficar tão grande, e a gente tem uma explosão aí até chegar na cidade industrial, que é quando surge, então, a ciência do urbanismo.
Bom, em pouco tempo, a gente começou a ter pessoas andando em massa dentro dos territórios, né? Isso foi absolutamente transformador. Essa linha de tecnologia aí que fez com que a gente mudasse o nosso modelo de viver na cidade, aqui a gente tem um mapa do Reino Unido que mostra a capitalização do sistema de transporte aí em 62 anos, mudou totalmente a condição. A gente ainda está muito territorializado nessa época aqui, mas a gente passa a andar de bando, a gente passa a andar de massa, e as cidades começam a se tornar lugares que a gente não estava acostumado a viver. Quer dizer, essa grande migração para o sistema da cidade trouxe, né, a necessidade de entendimento de tudo isso, e a gente começou a pensar como é que a gente ia lidar frente àquele caos, né, que essa tecnologia de inovação causava. Quer dizer, no momento que a gente tem um movimento transformador muito grande, a gente lidar com o caos, né, é parte do processo, e a gente tem que saber responder isso, ou criando utopias aqui, tentando organizar as coisas a partir, né, de algumas ideias que depois são implantadas. Aí a gente pega aquele tecido que estava se desenvolvendo, né, de uma maneira mais orgânica e passa a organizar ele num sistema mais organizado, num desenho estático, um desenho que vai configurar a cidade daquele momento. E aí, gente, é no início do século passado que começam a surgir as normas e as regras a partir das quais a gente entende a cidade até o dia de hoje. Então, passados aí algum século de ação, a gente ainda está agindo de uma maneira muito similar àquela como a gente agia no início do século passado. E aí a gente tem o invólucro teórico da Lei de Zoneamento de Nova York, em 1916, que criava os envelopes morfológicos de uma maneira muito similar ao que os números dos dispositivos de controle do plano diretor atualmente fazem ainda. E aí veio essa cidade aí para dar uma organizada nessa bagunça que a Revolução Industrial tinha feito e começou a traçar uma cidade absolutamente cartesiana, na qual as coisas se organizam, né, em caixinhas de divisão de ações, e com Porto Alegre não foi diferente. Em 1959, a gente teve o estudo de planejamento aqui para a cidade, dividindo a cidade na função circular, na função habitar, na função trabalhar e na função cultivar o corpo e espírito, como coisa que eu não pudesse fazer todas essas coisas ao mesmo tempo. Então, essa visão aqui a gente vai ter a função trabalhar, a gente nota que o 4º distrito aqui era um lugar para trabalhar, e hoje a gente está sofrendo, então, como na cidade responsiva, as reações a partir dessas ações aqui, que nos colocaram a cidade como um tecido absolutamente industrial em 1959, e em 1979 também o plano diretor ainda fortaleceu esse sistema, e foi o primeiro PDD-UA, então, que disse, não, peraí, tem alguma coisa aqui que a gente precisa mudar. E aí a gente já começa a enxergar, né, isso aqui já é uma base de dados mais tecnológica, mas o que a gente sente como reflexo dessa lógica, né? Aqui em Bogotá, um mapa da população e o mapa do trabalho, né, a gente começa a ver, consegue ver direitinho que um é o negativo do outro, e foi assim que a gente se desenvolveu até pouco tempo. Acontece que, né, veio uma nova revolução, a gente está em cima dela, e dessa vez ela é tecnológica e de informação. E, então, revolução, como o conceito da palavra diz, tudo aquilo que transforma a vida do homem, né, a etimologia nos traz isso, a técnica e a razão e o logos, né, o que eu faço com essa técnica que eu descobri, é o que a gente está vivendo agora, e é por isso que a gente está num momento de transformação jurídica, de transformação de planejamento, de transformação de comportamento, fundamentalmente, também. Então, é um momento que a gente tem que olhar com uma dimensão positiva, pelo menos eu sou irritantemente otimista. Então, eu vejo como uma ótima oportunidade. Pierre Levy também. Ele vai dizer que essa civilização algorítmica que a gente vive agora, ela é, né, uma evolução da civilização letrada, depois da tipografia, que conseguiu fazer com que as informações chegassem a mais pessoas, e, atualmente, então, uma explosão absoluta de informação. Nessa civilização algorítmica, que, segundo Levy, vai ter mais incidência nas ciências humanas, justamente porque é aquela ciência que não estava acostumada a trabalhar tanto com base de dados, e agora passa a ser transformado por isso também. E aí eu trago alguns exemplos para vocês, né? Esse aqui é o Reviver Centro, é um videozinho, a gente vai ver aqui um dashboard.
E aí, já na cidade contemporânea, como é que a gente está fazendo? Isso aqui foi uma prática criada e colocada em prática justamente, né, que trata simplesmente de facilitar as ações de retrofit na área central do Rio de Janeiro, como simplesmente indicando os imóveis de dono único. É uma informaçãozinha, porque no rol de informações que a gente tem dentro da dimensão pública, que a maioria delas a gente não tem acesso, ou não estão digitalizadas, ou não estão transversalizadas entre as secretarias ainda, ele conseguiu, né, a equipe de planejamento do Rio de Janeiro conseguiu negociar que uma informação fosse colocada na mesa. Só a quantidade de donos que cada imóvel tem. Bom, isso já facilitou muito a vida de quem queria empreender naquele lugar. Eu já vou direto ali, né, onde eu sei que a criatura não está amarrado numa árvore genealógica enorme para conseguir fazer algum negócio. Estava 10 minutos ali, mas me disseram 20. Então, agora apagou tudo. Eu vou continuar forever. Acho que... Vamos lá. Opa, ganhei 10 minutos aqui. Bueno, então está aí, né? A gente consegue com essa plataforma. Quem não conhece, vale a pena ver. Acho que é um exemplo bem bacana dessa questão da gente conseguir transformar planilhas de Excel em dados mais palatáveis. Quer dizer, essa onda data science que a gente vê aqui, que é a espacialização de dados, nada mais é do que ampliar a capacidade de diálogo que a gente tem no cenário multiagente da cidade contemporânea. Então, quer dizer, nessa cidade altamente complexa, de baixo controle, né, a dimensão de achismo é difícil. Então, quando a gente tem os dados, a gente consegue ampliar o nosso diálogo de ação. E, claro, tem a plataforma Place, que é uma startup, né, desenvolvida aqui por nós mesmos, que ela vai, quem não conhece aqui, a plataforma... Ops, volta. Aí. A plataforma vai cruzar, de novo. Vamos ver, agora estou até com medo de apertar o botão. Ajudinha. Não, eu quero só que esse vídeo role. Vamos ver. Aí, tá aí. Então, a gente está cruzando, o que a gente fez aqui foi criar, alimentar uma base de dados que tem todos os dispositivos de controle do plano diretor, que tem os dados de mercado, e, através de modelo hedônico, a gente consegue criar um estudo de viabilidade bem rapidinho, né, e esse relatório ser impresso. Além disso, agora, no momento, a gente já consegue fazer o envelope morfológico, aquela que eu mostrei lá em 1916, em Nova York. É o que a gente está fazendo aqui, espacializando, né, as tabelas do plano diretor. A plataforma já traz a melhor morfologia setada, então, quanto é que eu tenho melhor aproveitamento de pavimento, né, acerca daquele edifício. Mas você pode também se envolver ali com essa inteligência, porque o significado também importa, além dos dados. E, se você achar que essa forma setada que a gente dá não é a melhor, você pode editar. Né? Da mesma maneira, está me dando aqui que é X, 10 mil reais o metro quadrado, mas eu não acho que é isso, eu acho que é 12, eu acho que é 8, pode setar e o cálculo vem pronto aqui para vocês. E nessa faixa aqui, desse lado, o que a gente está fazendo é criando um monte de camada com dado, aberta. Né? Então, a nossa intenção é que essa plataforma aí, ela vire um grande repositório, né, de dados abertos para a gente conseguir organizar e ampliar o diálogo nesse sentido. E aí a gente traz alguns outros exemplos de estudos que a gente fez aqui para Porto Alegre. Esse aqui é um que eu gosto bastante, porque ele traz o número de acidentes de trânsito por trecho de rua. Né? Na verdade, o que a gente tem aí é conseguir espacializar os dados da Secretaria de Transporte aqui, nos dizendo, né, onde é que eu tenho mais acidente, bicicleta com bicicleta, bicicleta com ônibus, ônibus com ônibus, carro com carro. Então, se eu tivesse online aqui na plataforma, isso aqui é uma apresentação, mas eu clicasse em algum momento aqui e abrir, né, um balãozinho me contando que acidente é aquilo ali, quantas pessoas envolvidas, se teve óbito, se não teve, ia me dar todas as tintas para eu poder agir. Então, com esses dados, eu consigo ter mais insights, ser mais assertivo na minha escolha. Né? Bueno, eu vou ver que nessa avenida aqui eu tive muito acidente com bicicleta, obviamente, eu vou colocar uma ciclovia. Então, os caras estão nos dando as tintas, os dados estão nos dando as tintas para agir. De novo, 4º Distrito, Porto Alegre, que a gente tem aí, em termos de patrimônio, é na área que sobe aqui para o 4º Distrito, é a área central, a gente vê bastante coisa presa em patrimônio.
né? Então, isso aí já indica algum teor de dificuldade que eu vou ter para trabalhar dentro desse setor. Aqui, se a gente puder ligar várias camadas ao mesmo tempo de análise, a gente consegue fazer mais sinapses, né? Então, por exemplo, aí eu estou ligando o mercado lançamentos imobiliários num ponto, mapa de calor lá, e estou ligando logradouros, linhas de ônibus por trecho de via. Bem, se eu juntar uma em cima da outra, eu posso fazer, daí a gente chama de brinquedão isso aqui, quando a gente apresenta para as prefeituras ou para os incorporadores ou para enfim, os desenvolvedores, porque pode ligar quantas camadas quiser e ter os insights que tu quiser. Aqui, se a gente vê que eu tenho muito lançamento nessa área, ao mesmo tempo, eu tenho estou muito bem abastecida pelo transporte público, eu não preciso nem ver nenhuma tabela mais para saber o tipo de empreendimento que eu estou tendo ali. Eu já tenho tintas de que lugar é aquele, né? Daqui a pouco, essas unidades são menores, são mais para estudantes, metro quadrado é assim, assado. Então, eu já consigo ter as demandas que eu posso, as ideias, né, que eu posso ter a partir dos dados. E aí, tantos outros estudos, vocês devem conhecer isso, né? Simplesmente é espacialização de dados, é eu pegar dados e transformar, né, numa dimensão mais amigável, mais palatável, ter os insights de ação que eu vou precisar ter. Aqui, nesse caso, foi legal que a gente estava pensando se essa cidade que é Bento Gonçalves tinha Airbnb, né? A gente via que tinha, mas a gente depois descobriu que os Airbnb estão em unidades muito grandes, né? Que a cidade não tem unidades habitacionais pequenas. Então, as pessoas estavam botando em Airbnb unidades de 100 metros quadrados para acomodar uma ou duas pessoas, o que já nos indicou que, bem, a cidade precisava de unidades mais compactas e que isso ia ter uma relação de causa e efeito, portanto, responsiva melhor do que se a gente tivesse só unidades grandes. E, para finalizar aqui já, é importante, como eu disse lá no início, que a cidade é reflexo da sociedade, é sociologia aplicada, a gente falar um pouquinho quem são essas criaturas que estão vivendo agora em cima dessa onda, né, de revolução. A gente tem esse gap geracional que, né, aqui indica as criaturas que são os nativos digitais que estão nas picapes de ação agora no século XXI. Aquelas pessoas ali, os baby boomers, são os filhos dos soldados que vieram da guerra, loucos para procriar, né? Fizeram um monte de gente pelo mundo, forjados numa lógica de escassez, né? Então, são pessoas que se criaram na ideia de que eu preciso ter uma casa própria, um carro próprio, uma despensa cheia, fazer carreira numa única empresa, então eu preciso ter muita segurança, eu preciso ter muita estabilidade. Acontece que quem nasce aqui depois da linha da revolução, né, de informação e de tecnologia digital, essas criaturas estão muito mais pelo acesso do que pela posse. Eles querem poder chegar em algum lugar, não importa como eu vou, né? Eles querem poder viajar, e não importa se eu tenho aqui uma casa na praia, eu quero poder ter acesso a vários lugares. Então, essa dimensão de acesso versus posse que a gente tem agora também muda a conotação da cidade contemporânea. Muda o mood, né, e muda as relações dos valores e dos comportamentos em relação a essas pessoas que estão ocupando essa cidade, que a gente quer que fique mais simples, né, de ser ocupada. Então, a cidade responsiva, numa síntese final aqui, é a tecnologia da cidade inteligente mais o protagonismo do usuário. Como é que é isso, né? Cidade inteligente, a gente se acostumou com uma cidade que tem captação, né, de dados, então, e esses dados são todos levados ainda, normalmente, para um dashboard numa central de planejamento, onde os técnicos vão verificar e vão tomar decisões e devolver para a cidade. Então, se está engarrafado e eu estou recebendo fotos da sinaleira, eu vou lá mudar o tempo do semáforo e vou tentar resolver com que essa cidade se articule melhor. A cidade responsiva ela é muito mais Waze do que uma cidade, né, que tem uma câmera estática, uma cidade onde você está dizendo que aqui está engarrafado, portanto, vá para outro lugar. É uma cidade onde tu tem mais clareza do que tu está fazendo, então, tu mesmo sabe o dado que tu está imputando. Né? A cidade inteligente, não como uma crítica direta, mas, normalmente, muitas vezes, tu está tendo teus dados, né, tomados sem ter consciência daquela ação. E, nessa cidade responsiva, a gente tem mais consciência de ação. A gente é o engarrafamento, né? É uma frase que eu tenho repetido muito, a gente não está no engarrafamento. Não, eu estou atrasado porque eu estou preso no trânsito. Não, tu é o trânsito. Então, tem uma remodelação de pensamento aqui para a gente atuar nessa cidade.
E aí, né, gente, o protagonismo é da gestão e não é mais do planejamento. Muito mais da gestão. Não estou dizendo que antes não tivesse protagonismo. O que eu estou dizendo é que agora, né, a gestão, fazer a gestão em tempo real, tem muito mais peso do que a gente planejar o planejamento e planejar. O desafio justamente é a gente colocar em operação. É isso, né? Se a gente tem acesso a muito dado, e não estou dizendo que isso a gente tem, eu acho que ainda falta muito para a gente chegar no acesso aos dados que a gente precisa, mas se a gente tem que conseguir responder, né, da melhor maneira possível, no melhor tempo. Síntese da síntese, né? A cidade responsiva, então, é isso. É tecnologia, né, mas a partir da inteligência de dados, então não basta a gente tem que saber como usar. Isso é uma coisa que a gente está descobrindo ainda. O protagonismo do usuário requer engajamento, essa consciência de ação de que tu é protagonista, portanto, responsável. Então, tu não está na coisa, tu é a coisa. É. O acesso aos dados e a transparência, bem, esse é um tema que dá para fazer uma palestra aqui da tarde inteira, falando nessa condição aí de organização e de gestão de dados e governança de dados, tanto da dimensão pública quanto na dimensão privada. E, em síntese, a cidade responsiva aí, facilitando essa conexão multi-agente desse lugar de lugares que é a cidade contemporânea, esse caleidoscópio que a gente vive. E aí está no tempo, Adriano. Estamos preparados para essa cidade e eu termino aqui. Muito obrigada.